Bom, galera, hoje eu vim aqui falar do Vidas Secas pra vocês, fazer aquela análise, tentar juntar tudo que eu tenho numa aula em, sei lá, 20 minutos de vídeo. E antes de eu começar a análise, eu vou fazer dois convites pra vocês. O primeiro é que tá rolando um sorteio aqui no canal. Eu vou sortear esse livro maravilhoso, que é o 1001 Livros pra Ler Antes de Morrer. Então eu vou deixar um card aqui em cima, neste momento, com o vídeo que explica o sorteio direitinho. O segundo convite é que eu vou estar na terça-feira, dia 27 de setembro agora, no Sesc Vila Mariana, às 8 da noite, justamente para discutir o Vidas Secas. Então se você gostar dessa análise, se você quiser saber mais sobre o livro, passa lá. Vai ter uma leitura dramática, que é meio uma peça de teatro, com o grupo de estudo permanente do teatro, e depois a gente vai fazer um debate sobre a obra. Se você está acompanhando também as minhas análises de obras da FUVEST, eu já fiz o Mayombe, já fiz o Capitães da Areia, não deixa de dar o seu curtir aqui também e comentar para ajudar a divulgar o vídeo e, consequentemente, divulgar meu trabalho. Bom, então o Vidas Secas foi publicado em 1938, eu já comentei que ele é da mesma época que o Capitães da Areia, que foi publicado em 37, e ambos os romances estão escritos no que a gente chama de regionalismo de 30, que é uma corrente do nosso modernismo aqui no Brasil, que tem predominantemente autores nordestinos que vão denunciar as desigualdades sociais, a questão da seca e outros problemas dessa região do Brasil. Apesar de fazerem parte do mesmo grupo, por assim dizer, o Graciliano Ramos tem um estilo bastante diferente do Jorge Amado. O Graciliano ele é de Alagoas, de uma cidade chamada Quebrangulo, e ele é muito seco. Aliás, Vidas Secas é um ótimo nome para esse livro. Graciliano é o cara mais enxuto que você pode imaginar. Especialistas na escrita dele dizem que ele revisava o texto várias e várias vezes, cortando cada vez mais. Então ele é um cara que usa pouco adjetivo, pouco advérbio, ele fala assim o essencial do essencial do essencial. Então esse é um livro que não compensa você ler resumo, sabe? Lê o livro, porque o livro é curtinho, não é muito longo, e assim, tudo que tá aqui é porque não dá pra tirar, é essencial mesmo. Ele é bastante econômico, vamos dizer assim, com as palavras. O Graciliano também é considerado o melhor expoente dessa geração, porque ele conseguiu unir essa análise social desses problemas que aconteciam ali no Nordeste com a dimensão psicológica das personagens. Então, você tem ao mesmo tempo uma análise de mecanismos sociais, mas também no impacto que isso tem sobre o indivíduo. E isso é super legal, porque ele vai dar uma profundidade reflexiva para esses sujeitos que muitas vezes vão ser retratados por outros autores de uma maneira mais assim, caricata, vamos dizer. E quanto mais fundo você chega no sujeito, mais fácil é se identificar com ele, porque todos nós somos humanos e temos angústias e medos e inseguranças e fracassos, enfim. Também não sei se eu tô sendo um pouco parcial, porque eu sou de uma família nordestina e eu gosto muito desse livro e do Graciliano. Mas pra mim, pelo menos, é bastante comovente a história dessa família e eu consigo facilmente enxergar algumas pessoas aqui. Essa dimensão psicológica da obra do Graciliano também aproxima ele, do Machado de Assis, que é o rei da análise psicológica, e 2, do universalismo. Então o que eu quero dizer com isso? Apesar de ser um livro regionalista, na medida em que ele vai retratar questões profundamente humanas, ele se torna também universal, ele se projeta para fora daquele espaço nordeste. Vamos exemplificar. Você tem uma pessoa aqui que está numa classe social desfavorecida, que vive para sobreviver, para conseguir a subsistência própria e da sua família, que se sente muitas vezes inferior a outras pessoas, que muitas vezes é humilhado pelo Estado, pelos patrões, pela classe dominante. Então assim, se a gente trouxer para nossa realidade, por exemplo, eu moro em São Paulo. Se a gente pensar numa pessoa aqui de São Paulo, que mora num lugar precário, que tem um subemprego, que vive no século XXI, mas com um monte de carências e diversos aspectos, é fácil a gente perceber que essa pessoa tá numa situação parecida com a do Fabiano, mesmo ele sendo esse nordestino sertanejo dos anos 30, sabe? Então não é algo que se encerra ali naquele espaço e naquele ambiente, é algo que se projeta pra fora. A respeito disso, tem uma citação que eu gosto muito, que é do Manifesto, que é conhecido como Manifesto da Literatura Regionalista de 30. Esse manifesto se chama Antes que me falem. Eu vou colocar o link aqui dele para vocês lerem, aqueles que se interessarem. E aí tem uma parte que fala o seguinte: pior do que morrer de fome no deserto é passar fome na terra de Canaã. Então, Canaã, na Bíblia, era a terra prometida, né? Então, Moisés vai carregar todas as pessoas ali pelo deserto, 40 anos, até chegar na terra prometida. Então, o que a gente tem nessa frase, e que é muito forte pra gente pensar na situação do Brasil hoje, é que a gente tem riquezas, a gente tem condição, sabe, de
que ninguém passe fome, mas as pessoas continuam passando por causa da desigualdade. Não é uma questão de falta de recurso, é uma questão de distribuição muito errada de recurso. E é isso que a gente vê aqui no Vidas Secas. Então não se engane, o principal problema aqui não é a seca, é a desigualdade social. Ou vocês acham que o dono da fazenda lá em que o Fabiano trabalha tá passando fome? O Vidas Secas é estruturado em episódios mais ou menos independentes, né? Ele não tem assim uma linha causal de uma coisa que puxa a outra. A gente começa com essa família migrando dentro do Nordeste, morrendo de fome, e aí eles chegam numa fazenda abandonada, eles vão cuidar dessa fazenda, eles vão criar bicho, eles vão plantar, etc, porque a chuva vai chegar, e aí depois que tiver tudo ok, vai aparecer o dono dessa fazenda pra reclamar o que é dele e dar aquela explorada básica, né, no Fabiano e na família dele. E aí a gente tem episódios, então tem, por exemplo, a festa de Natal, em que eles vão na cidade. A gente tem o dia em que o Fabiano vai ser preso injustamente. A gente vai ter o dia em que o Fabiano vai fazer as contas com o patrão e ele sabe que o patrão tá roubando ele, mas ele não pode reclamar porque o patrão fala, olha, ou você aceita isso ou você vai embora. E ele não tem pra onde ir. Então, assim, não tem um enredo único, linear. São vários episódios da vida dessa família, que é composta então pelo Fabiano, que é o pai, sim, a Vitória, sua esposa, os filhos, que são o menino mais novo e o menino mais velho, eles não são nomeados no livro, e a cachorra Baleia. Gente, pensa na utopia desse nome, Baleia, no meio do sertão nordestino. É maravilhoso. Então, esses episódios, eles vão ter o nome dos personagens, a maior parte deles, então vai ter assim, um episódio que é centrado, um capítulo, né, centrado no Fabiano, um capítulo centrado na Sinha Vitória, um capítulo no menino mais novo, no menino mais velho. E a gente vai acompanhar então, como eu disse, a dimensão psicológica dessas personagens. Lembrando que essa dimensão psicológica é inseparável do meio em que eles vivem e da maneira como eles são tratados. Claro, isso marca a subjetividade de uma pessoa. Essa estrutura desse romance, ela é muito interessante por quê? Porque é algo que eu já comentei aqui no Mayombe, que os grandes autores fazem, que é refletir o conteúdo na forma. Se a gente pensar bem, esse isolamento dos capítulos, um capítulo que não é necessariamente ligado a outro, ele reflete o isolamento das próprias personagens. Então a gente vai ver que é uma família que não conversa muito entre si, que não tem demonstrações de afeto, que não tem uma convivência parecida com o que a gente esperaria quando se fala numa família, em filhos, crianças, enfim. Eles são muito solitários e isolados socialmente. E esse isolamento vai se refletir nessa divisão de capítulos. O Fabiano é o personagem que mais se destaca, porque é quem a gente acompanha por mais tempo e é quem vai viver mais diretamente as injustiças resultantes dessa condição. Então o Fabiano, ele chega no momento em que ele não se considera ser humano, ele diz que ele é um bicho. E aí a gente tem assim uma animalização que acontece por quê? Porque ele acha que as outras pessoas, os seres humanos, têm preocupações que ele não tem. Tem habilidades que ele não tem. Ele é como o bicho, porque ele vive para sobreviver. E ele diz que também se dá melhor com os bichos e que os bichos são mais fortes na adversidade. Uma coisa muito importante nesse sentido é a questão da linguagem. O Fabiano tem uma imensa dificuldade de comunicação e ele se sente inferiorizado por causa disso. E, gente, isso acontece com muitas pessoas. Essa semana viralizou na internet uma moça que escreveu a mensagem que o pai mandou para ela pedindo desculpa porque não sabia escrever. E ela comentou que escrever não é inteligência, é um privilégio, né, saber escrever. E é importante a gente saber disso porque não se trata nem só da escrita, a própria fala. O Fabiano é alguém que não teve estudo, que ele foi sempre tratado como inferior pelos outros e ele se sente assim, sabe? E essa questão da linguagem é muito forte pra ele, então ele pensa nas pessoas que ele conhece. Por exemplo, o Tomás da Bolandeira, que aparece aqui mais de uma vez, citado por outras personagens, que é uma pessoa que sabe ler, que sabe conversar, que sabe se comunicar, e ele não sabe, então ele acha que ele é menos por causa disso, sabe? Eu não sei vocês, mas eu acho isso muito triste e muito injusto. E muito comovente, assim, o livro de maneira geral é bastante comovente. A própria comunicação entre eles também é bem animalizada, então tem poucos diálogos, a gente tem muito aceno de cabeça, grunhido, né? Então, assim, a Vitória faz... aponta, faz um barulho com a boca, enfim. Eles se comunicam assim de uma maneira muito rudimentar, eles não têm essa linguagem assim tão bem elaborada. Ainda em relação à linguagem, é importantíssimo falar que o Graciliano Ramos escreve esse livro quase inteiro no que a gente chama de discurso indireto livre. O que é o discurso indireto livre? É quando a gente tem uma mistura das vozes do narrador e da personagem. É difícil falar sem exemplificar, né? Mas vamos lá. Quando eu tenho assim, o narrador que fala fulano disse, : travessão. Esse é o discurso direto, a gente consegue ver, olha, aqui acabou a fala do narrador,
aqui começou a fala do personagem. Quando a gente tem a Cida disse que o livro era bom, a gente tem um discurso indireto, porque só o narrador fala, ele tomou ali a fala da Cida. Não acredito que eu tô falando de mim em terceira pessoa. E o discurso indireto livre, ele tem essa mistura. Então, por exemplo, no início vai ter assim, Fabiano pensou em matar o filho. Aí tem um ponto final, aí depois fala assim, depois a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato. Então quer dizer, quando a gente tem assim, a cólera desapareceu e Fabiano teve pena, é o narrador que tá falando. Mas quando vem impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato, é como se fosse o pensamento do Fabiano, mas não tem aspas, não tem travessão, não tem nada. Ainda é o narrador que tá falando. Não sei se vocês conseguem me entender assim, sem uma lousa atrás de mim pra eu explicar. Mas esse recurso é genial da parte do Graciliano, por quê? Os escritores regionalistas, eles tinham um dilema em relação à linguagem que é a seguinte. Se eu vou falar de um sertanejo iletrado, que não é o caso do escritor, eu posso, por exemplo, usar a minha linguagem na voz desse sertanejo, e isso vai ficar difícil de acreditar, porque eu tenho um vocabulário muito mais sofisticado do que essa personagem teria. B, tentar reproduzir como essa pessoa fala, só que isso vai tornar o texto caricato. É o que a gente tem com o Chico Bento, por exemplo, da Turma da Mônica, sabe? Você, esse tipo de coisa, que na verdade, além de ser bem caricato, acho que tiraria até a seriedade e a profundidade do livro, né? Então o Graciliano, ele consegue, juntando a voz do narrador e da personagem, elaborar pensamentos complexos que talvez o Fabiano não conseguisse elaborar naquela linguagem, mas a gente vê por meio do narrador. E se ele colocar só a fala do Fabiano, como ela provavelmente seria simples, a gente não teria acesso a essas reflexões. E se ele colocasse na boca do Fabiano tudo que o narrador fala, a gente falaria assim, isso aqui tá errado, esse cara não falaria desse jeito. Então é o jeito que ele acha pra juntar as duas coisas, pra que a gente consiga ver que essas pessoas têm uma complexidade psicológica imensa, elas não são simplórias, elas não são rasas, só que elas não conseguem expressar em palavras muitas vezes. Então o narrador faz isso por elas. Isso é uma marca muito importante desse livro e é muito legal. É uma resolução genial para um problema forte. Outra coisa importante aqui, claro, é o espaço. O próprio título já fala, vidas secas. Então a questão da seca que a gente tem no espaço, ela se reflete na vida dos personagens, na caracterização física, na relação entre eles, tudo é seco, tudo é afetado pela seca. O Fabiano, por exemplo, ele é ruivo. E eu acho isso muito legal, porque não é algo comum, né, uma pessoa ruiva. Mas o Fabiano é, então a própria figura dele já traz essa ideia do fogo, do queimado, do seco, sabe? E como eu disse, as relações entre eles não são muito amorosas, é tudo meio monossilábico, é tudo meio seco. Então o título desse livro é assim, perfeito. Como eu disse também, esse livro não tem uma estrutura linear, causal, mas se a gente reparar bem, ele tem uma estrutura circular. Explico. O livro começa com a família chegando na fazenda e no dia que chove, e ele termina com a família indo embora. Então quer dizer, começa e termina com essa mesma família migrando, tentando fugir dessas condições adversas para sobreviver. O Antônio Cândido, que é um crítico muito importante da nossa literatura, ele cria uma metáfora que é assim: o início e o fim do livro formam um círculo que é como se fosse um anel de ferro que oprime essas personagens, que prende essas personagens lá dentro. Então essa família tá presa dentro dessa situação social, geográfica, climática, desigual. Então tudo isso é uma coisa que eles não conseguem sair, entende? É como se fosse um círculo vicioso, assim. E isso também se reflete na estrutura da obra. Bom, eu poderia ficar muito mais tempo aqui falando do Vidas Secas, de cada uma das cenas, que são maravilhosas, mas a gente não tem esse tempo aqui. Então, se você gostou dessa breve análise, deixa o seu curtir aqui embaixo, me ajuda a divulgar o vídeo. E se você quiser ouvir mais sobre Vidas Secas e saber mais, terça-feira, 8 horas da noite, no Sesc Vila Mariana, certo? A próxima análise que eu vou fazer aqui vai ser O Cortiço, do Aloysio de Azevedo. Então por hoje é isso. Beijinhos!